Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Café com a Jucá. É com imensa alegria que nós estamos aqui com o nosso primeiro episódio e eu espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe as nossas vidas e que seja uma semana cheia de realizações e de bênçãos. E eu estou aqui com um convidado muito importante que não poderia deixar de estar aqui no nosso primeiro episódio, é meu pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Monte Castelo, reverendo Denis Costa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você nesse momento tão importante aí, né? Café com Jucá, já estou tomando um cafezinho aqui bacana e preparado aí para esse momento. Queria agradecer pela sua disponibilidade. Saiba que é muito importante esse momento e o Café com a Jucá nasceu para tratar temas relevantes da nossa sociedade. E não poderia deixar de ser um tema tão relevante que é a nossa fé, a fé cristã. Nós que passamos por um momento onde as pessoas estão precisando cada dia mais de ouvir bons testemunhos, bons exemplos, e o Senhor é a prova viva disso, que iniciou a sua vida ministerial tão jovem, abdicando de alguns prazeres que muitos jovens hoje em dia não querem abdicar. E a gente queria começar a nossa conversa justamente por isso. Quando o senhor se converteu, como foi que o senhor sentiu esse chamado e como foi o início do seu ministério? É uma benção. Eu comecei na fé aos 16 anos, na verdade aos 15 anos, né? Me converti, a primeira pessoa a converter da família foi minha avó e ela, muito convicta, né? Sempre nos passou essa fé, nos fazendo compreender essa magnitude. A gente vinha de uma cultura religiosa um pouco mais fechada, então a gente teve muita resistência. Mas há alguma coisa muito interessante que a minha avó sempre nos orientava, era a leitura da escritura, né? E olha que ela era analfabeta de pai e mãe, mas ela dizia assim, eu não sei ler, mas você tem uma vantagem sobre mim. Se você ler a escritura, você vai compreender melhor. Olha, que ponto interessante, a questão do testemunho de fé da sua avó. Como é importante o legado. Muitas vezes, né, nós não nos atentamos para isso, da importância do que nós podemos passar para as futuras gerações. E aí o senhor falou da sua avó. Aí eu queria saber como é que a sua avó foi esse ponto crucial e tão importante no seu processo de conversão. Na verdade, minha avó, como eu disse, ela era analfabeta de pai e mãe, mas ela teve algumas experiências na fé extremamente poderosas. Uma delas foi essa fé na cura divina. A Igreja Quadrangular foi uma das primeiras igrejas do Brasil a fazer esse tipo de trabalho. E ela foi curada instantaneamente. Então ela começou a falar com muita convicção. Como ela não tinha a leitura, como ela dizia, mas ela tinha uma convicção real dessa decisão que ela tinha tomado. Então ela sempre pregava e insistia que fôssemos participantes das conferências, nos trabalhos da igreja. E eu me lembro que quando eu me converti, ela disse assim, agora eu aceitei Jesus numa noite, no dia seguinte ela bateu na janelinha do meu quarto e disse, agora eu vou te ensinar a orar. E eu pensei que ela ia me explicar, me dizer como era a oração. Ela me pegou pelo braço, me levou à igreja. E aí a gente ajoelhou 6 horas da manhã, só nos levantamos 9 horas da manhã. Ela disse, você só vai daqui sair quando você aprender a orar. E foi assim que ela foi me ensinando, na prática, a viver a fé, na sua maneira simples, mas me contagiou pela sua fé, pela sua convicção, pela pureza da sua crença. Ela foi me fazendo acreditar. Eu me lembro que, muito antes de eu me converter, ela dizia assim, eu vou ver meu filho sendo pastor. Porque ela tinha muito desejo de que, assim como ela não podia anunciar com mais clareza por causa da falta da cultura, ela queria que alguém da família pudesse fazer essa parte de anunciar a fé que um dia alcançou a vida dela. Olha lá, que interessante. Ela não lhe ensinou com filosofias humanas, não lhe ensinou com teorias, mas lhe ensinou na prática. E nós, hoje em dia, nós temos meio que essa mania de achar e dizer assim, eu não estou preparada para evangelizar, eu não estou preparada para ganhar almas para Cristo, eu não sei como é que eu vou estar explicando, e a gente acaba esquecendo da essência, de quem realmente convence é o Espírito Santo. E ela, através do testemunho dela de fé,
através de uma cura divina que ela recebeu, ela passou para toda a família esse legado, né? Hoje o senhor é pastor. Eu considero o pastor da melhor igreja de Teresina, que é a IEQ Monte Castelo, da qual eu faço parte. Mas antes de chegar na IEQ Monte Castelo, foi um longo percurso. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente desse percurso que o senhor percorreu. Muito bem. Só antes, falando algo interessante, é que minha avó me fez eu mesmo me evangelizar. Olha que coisa interessante. Como ela não sabia ler, ela usava essa arma a favor dela. Todos os dias, quando o pastor citava o texto bíblico lá na igreja, ela decorava, chegava para mim e no outro dia ela dizia assim, lê esse texto aqui para mim na Bíblia, procura. E eu ia procurar e fazia a leitura para ela. Quando terminava, ela dizia, me explique, que eu não sei ler, não entendo. E aí eu começava a explicar a interpretação direta daquilo que a gente via aqui naquele texto. Era explanação de interpretação de texto básico, né? E aí, quando terminava, ela ia explicar mediante o que ela tinha ouvido, né? Ela disse, mas tu não acha que poderia ser isso e isso? Então, muitas vezes eu saía de lá refletivo sobre aquele ensino. Então, praticamente, todos os dias ela me fazia ler a Bíblia, pensando que estava lendo para ela, mas, na verdade, estava lendo para mim, né? E aquilo ia falando ao meu coração, ia me despertando um desejo, uma curiosidade. Então, ela foi um instrumento muito poderoso de Deus para me fazer conhecer a mensagem de Cristo de uma maneira simples. Porque a gente sempre acha que o evangelismo ou o impacto precisa se fazer grandes coisas ou grandes estratégias. Mas, na verdade, só precisa que essa estratégia seja verdadeira, que você tenha a graça de fazer o que Cristo nos ensinou, que é anunciar as boas novas, anunciar a boa notícia do reino de Deus. Olha que interessante, olha que estratégia boa para você que está começando, quer evangelizar o seu pai, a sua mãe, que muitas vezes tem aquela resistência em ir para a igreja. Pega aquele versículo que você ouviu a pregação, chega em casa, dá uma lida, procura conversar, sem imposições. Então, assim, a sua avó foi a sua grande mentora. Foi minha grande mentora e uma referência, né, de fé, de paixão. Ela, quando faleceu, já foi acometida pelo Alzheimer e ela esquecia praticamente de tudo. Mas não esquecia da oração, da fidelidade e do seu amor por Jesus. Toda vez que a gente ia brincar com ela, a gente perguntava o nome de todas as pessoas, ela se confundia. Mas a gente perguntava, quem é Jesus? Ela disse, eu não sou doida, Jesus é o meu Salvador. Então ela falava com muita convicção, e mesmo perdendo a memória para quase tudo, não esqueceu da sua vida com Deus. Isso ficava sempre marcado, porque eu sempre chegava lá brincando. Eu disse, ela não sabe quem é Jesus, e ela respondia automaticamente, claro que eu sei, Jesus é o meu Salvador. Isso nos mostra que era uma convicção verdadeira, que nem a doença conseguiu retirar dela a sua fé. Olha que testemunho de vida impactante, né? Aí nós vamos voltar lá agora, já que nós já falamos de quem foi sua mentora, quem lhe ganhou para Jesus, quem foi sua discipuladora. Nós vamos falar como foi esse ministério desse jovem reverendo Denis Costa, que se converteu tão jovem, aos 15 anos? 15 anos. 15 anos. E aí ele vai contar um pouquinho para nós dessa trajetória. Olha aí. Eu tive desenvolvimento na fé muito rápido, né? Eu me converti aos 15 anos. E aí eu tive um pastor que eu brincava muito com ele, o pastor Chagas Brito, porque ele pregava para a gente até os hinos que eram cantados na igreja, né? Ele era muito bíblico, muito detalhista. E eu me lembro que no dia que eu aceitei Jesus, o pastor Chagas me abraçou e disse assim, você tem ministério, meu filho. Você vai fazer a santa obra do Senhor. E até brinquei com ele, porque o referencial de pastor naquele período era muito sofrimento, passavam muitas crises, muitas necessidades. Então eu, por muitas vezes, tive a resistência do ministério. Mas aí ele começou a me envolver aos poucos. Me colocou sobre a liderança de evangelismo, trabalhos estratégicos de evangelização, evangelizações campais, assistência ao novo convertido. E eu, com apenas 6 meses na fé, eles já me colocaram, hoje seriam as nossas células, mas naquele período a gente trabalhava como pontos de pregações. E eu comecei a dirigir alguns pontos de pregações da nossa igreja, sendo ele o primeiro ponto ali no bairro Vila Tiradentes, onde Deus nos deu a graça de apenas 5 meses de trabalho que nós ficamos ali,
a gente conseguiu implantar ali um trabalho com mais de 60 novas pessoas. Aí foi quando já tinha tido a mudança de pastores, já era o pastor Francisco Nunes, ele me indicou para assumir uma obra que estava sendo aberta em Timon. Quando a gente fala indicação, parece que a obra estava posta para a gente fazer, né? Mas na verdade o clima de pobreza era tão grande que a gente não tinha o dinheiro de pagar o vale transporte para ir para lá. A gente ia a pé porque não tinha condições financeiras de pagar o coletivo para ir. Foram momentos extremamente valiosos, né? É uma obra que já tinha sido iniciada e eu recebi do pastor Rogério. Essa obra tinha, na época, 11 pessoas e, graças a Deus, o trabalho ali foi feito com muita dificuldade, porque essas 11 pessoas que tiveram a resistência, porque eu era um menino de 17 anos, né? E aí a turma dizia, mas como é que esse menino vai dar conta? Então a gente teve uma resistência muito grande. E eu me lembro que às vezes eu voltava dali chorando, dizendo, Deus, será que foi tu que me colocaste aqui ou foi os homens? E a gente orava muitas vezes, trabalhando, saía de casa cedo para ir fazer os trabalhos evangelísticos. E até que um dia eu fiz um voto ao Senhor numa das conferências que nós fizemos lá. E eu disse, Deus, me dá um sinal de que tu és o Deus dessa obra. E aí foi a primeira vez que eu vi diante dos meus olhos que a gente chama um milagre extraordinário, sobrenatural, que foi uma criança que era acometida com paralisia infantil. Ela teve os seus pés restabelecidos e ela andou naquela primeira noite. E aí a gente ficou impactado com aquilo, então o trabalho de Timon começou a dar resultados, as pessoas começaram a dar maior credibilidade àquele trabalho e Deus foi fazendo infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, né? Olha que interessante. E aí eu queria aqui que o senhor falasse, essa parte do milagre, depois nós vamos chegar lá também, eu vou falar mais um pouco sobre o milagre, mas eu queria que o senhor enfatizasse essa questão. Não tinha dinheiro, tinha que ir a pé, era um jovem que poderia estar jogando futebol, estar como os demais jovens saindo para a pracinha, que era naquela época, tudo naquela época era melhor, era menos violência, essa questão das drogas também eram bem menos. E aí o senhor estava lá, acordando cedo, evangelizando, indo a pé. Eu queria que o senhor falasse para os jovens de hoje, que tem tantas maneiras de evangelizar, como pelo o próprio WhatsApp, as redes sociais, muitas vezes tem a facilidade de ter o seu próprio transporte, e aí colocam desculpas para não fazer a obra de Deus. O que é que o senhor falaria para esses jovens? O primeiro segredo é paixão. Mas paixão pelo quê? Sabe, mesmo Pedro sabendo que, desde quando ele foi chamado com o entendimento de que ele seria um apacentador de vidas. Quando Jesus o chamou, disse, olha, te farei pescadores de homens. Depois Jesus reafirma a Pedro, dizendo, olha Pedro, quando tu te converter, tu vai confirmar teus irmãos. E depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus chamou a Pedro e deu o grande segredo. Qual era o segredo? Pedro, tu me amas? E aí, por 3 vezes, Jesus fez essa pergunta. E isso que nos leva a refletir. Toda vez que Pedro dizia, eu te amo, Jesus dizia, apacenta as minhas ovelhas. Então, eu sempre digo, ninguém consegue fazer a obra de Jesus sem amá-lo. E eu estou dizendo amar a Deus de verdade. Sabe por quê? Porque assim, se eu fizer a obra de Deus, aguardando uma retribuição humana, eu vou me frustrar. Porque nós, seres humanos, eu não estou dizendo o lá de fora, estou dizendo a partir de mim. Muitas vezes nós somos ingratos diante das dádivas que recebemos, somos ingratos diante das mãos estendidas. E se a gente for fazer a obra de Deus aguardando um retorno imediato, um retorno humano, um carinho, um reconhecimento, a gente vai frustrar e vai parar. Né? Eu me lembro que muitas vezes a gente viu pessoas que eram milagrosamente curadas, abençoadas, e nem voltavam mais nas nossas reuniões. Então, não é por causa do homem em si. Durante todo esse período, eu entendia que eu tinha que cumprir um propósito, que era anunciar o reino de Deus. Naquele período, quando eu me converti, pouco se falava sobre bênçãos financeiras, sobre que você pode... A grande questão era, vamos nos preparar, porque Jesus está voltando. E eu tinha sempre essa preocupação. Se Jesus voltar,
eu não cumpri nada, eu não cumpri meu papel, eu não fiz. Então eu tinha essa preocupação de, também no dia, meu pastor sempre tinha uma pergunta que ele fazia para a gente: Jesus, vem agora, o que é que você vai apresentar para ele? E eu ficava com aquilo na minha cabeça: o que é que eu vou apresentar para Jesus? O que foi que eu fiz para ele, por ele, pelo seu reino? Então a grande motivação que você vai conseguir é esse amor de fato por Jesus. O meu amor por Jesus não é medido pelo tanto que eu recebo, mas pelo tanto que eu posso renunciar. Sabe? Jesus disse em Lucas 9:23, dizia Jesus a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, não há como fazer a obra de Deus sem renúncia. Eu lhe digo: pastor, era fácil? Nada. Carne é carne, ser humano é ser humano, e a renúncia sempre foi a mesma. Então, eu não fui um ET, nem um extraterrestre que veio separado, grande iluminado, não. Um ser humano que renunciou diariamente seus desejos para cumprir um propósito. Né? Muitas vezes eu até me lembro que nas minhas idas ali atravessando a Ponte Nova, para sair no Parque Alvorada, eu ia orando, dizendo a Deus. Engraçado, a nossa mente, quando você vai com pureza, nada é peso, né? E aí eu atravessando, um dia eu vou passar aqui de carro, porque Deus vai me dar e tal. Aí, algum tempo atrás, o pastor dali me convidou para me pregar, e eu me lembrando, eu passando e lembrando disso, eu disse: rapaz, não é que Deus cumpriu? Então, olha o que é que Jesus nos ensinou. Ele disse que tudo que eu abri mão no presente século, ainda no presente século receberei 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Então, uma grande motivação na minha juventude era a certeza de que Deus não deve nada a ninguém. Então, nada que a gente for fazer. Eu tive uma renúncia, sim, da minha juventude. Eu não tive essa questão de que eu vejo muitos jovens se divertindo, brincando, tendo tempo, vivendo no shopping, passeando. Eu não tive essa juventude como essa turma teve. Uhum. Mas não sinto um peso. Por quê? Porque eu abneguei isso com um propósito de poder fazer o reino de Deus ser implantado naquele lugar, ser levado àquele lugar. E é muito bom hoje, depois de alguns anos, não muitos anos, que eu ainda sou muito jovem. Essa barba é branca aí, acho que é só o shampoo que está devotando. Então, mesmo depois de alguns anos, nós vemos hoje, eu tenho filhos na fé que são pastores, já pregando também a palavra, muitas famílias que foram restabelecidas. Então a gente vê que vale a pena. Por quê? Porque o evangelho, ele não traz uma resposta só para a eternidade, ele traz também uma resposta a partir do momento que eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus. Né? Então vale a pena? Vale a pena. Vale a pena a satisfação de saber que a sua vida foi um instrumento para abençoar outras vidas através da fé. Amém. Olha que testemunho lindo. E o que eu achei interessante, uma das suas frases, foi que você disse que não abdicou de muitas coisas na juventude, mas que não foi um peso. Não foi um então, peso. Porque fazia a obra com amor, não por obrigação, não para prestar contas para homens, mas realmente porque tinha e tem o compromisso de levar a palavra, de levar o evangelho e de amar as pessoas. Né? E aí agora nós vamos continuando depois de Timon, mas em Timon tem uma história interessante, que eu acho que lá em Timon foi que começou essa história do construtor de igrejas. Foi exatamente lá em Timon, engraçado. Nós começamos a construção, um tempo difícil, e aí eu lembro-me que eu fui conversar com, na época, a superintendente da gente, a pastora Enédia, e eu disse: pastora, como é que nós vamos começar aquela construção? Nós reunimos muita gente, mas a pobreza que a gente falava naquele tempo é diferente dessa. Essa pelo menos ainda tem algum amparo social, né? Um Bolsa Família, algum tipo de ajuda. Naquele tempo era a pobreza mesmo das pessoas sobreviver. Tinha gente que sobrevivia capinando um quintal, lavando uma roupa. Era uma pobreza assim que a gente ficava. Muitas vezes o que nós arrecadávamos era revertido para a comunidade na compra de cesta básica, pagando energia. Por quê? Porque tinha uns pobres e tinha uns mais pobres ainda. Então nós arrecadávamos para segurar, para não deixar, porque que amor cristão seria esse, que a gente estava aqui vendo meu irmão passando fome e isso não me incomodasse, né? E eu dizia para ela: pastora, como é que nós vamos construir o prédio se tudo que nós arrecadamos é revestido cuidando do próprio povo? Aí ela me falou uma coisa que mudou minha mente. Ela disse assim: Deus te enviou para lá para mudar a vida dessas pessoas.
Se a tua fé não mudar a vida dessas pessoas, tu não está cumprindo o propósito. Rapaz, eu voltei com aquilo. E um dia desse eu até perguntei se ela lembrava que ela tinha me dito essa frase. Porque às vezes Deus usa a gente que a gente nem percebe. Depois a gente nem lembra que a gente falou. Quantas vezes tem gente que chega para mim e diz assim, pastor, você falou isso tal dia e eu não me lembro. Porque talvez a pessoa ouviu dos meus lábios, mas era Deus falando diretamente com ela, né? E a pastora Enédia até disse, eu não me lembro não. E disse, pois eu me lembro. E aí eu voltei para casa pensando naquilo. E disse, Deus, me confirma na tua palavra que essa mulher tem razão. Aí eu li o texto bíblico que falava da experiência do profeta em Sarepta. Quando Deus disse assim, olha, eu ordenei uma mulher para te sustentar. Mas quando ele chega lá, a Bíblia diz que a mulher era viúva, só tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite. Era tão pouco que ela disse, tá aqui, eu tenho 2 cavacas, eu vou fazer, vou comer com os meus filhos e nós vamos morrer. Aí eu entendi. Quando o profeta disse, não temas, faz o que tu disse, mas faz para mim primeiro um bolo. E aí eu entendi o que Jesus nos ensina quando ele diz assim, ó, melhor dar que receber. Porque a semeadura é que determina a colheita. Então, naquele dia, eu falei sobre isso com uma convicção tão diferente. E se você me perguntasse, pastor, como aconteceu? Eu não sei lhe explicar com palavras humanas. Eu só sei lhe dizer que nós conseguimos construir aquele templo no meio de uma pobreza tão intensa. Deus abriu portas, Deus levantou pessoas. E quando a gente fala Deus levantou pessoas como aquela viúva de Sarepta. Pessoas que você olhava assim, meu Deus, como é que essa pessoa vai ajudar se ela não está tendo nem para ela? E de repente essa pessoa, por um ato de fé, nos auxiliava, nos ajudava, comprometida com a fé. E depois estavam testificando, testemunhando, olha, Deus abriu essa porta, Deus abriu porta de emprego, Deus abriu essa porta que estava cerrada. Então aí, ali a gente construiu o primeiro templo do nosso ministério, um pequeno templo de 8 por 20, e Deus nos deu graça ali, passamos em Timon 4 anos, 4 anos e 6 meses, e nesse período eu vi muitos milagres acontecendo. Muitos sinais, muitos prodígios. Lá foi a primeira vez que eu vi alguém colocar o câncer para fora em uma oração. Lá foi o lugar onde eu vi Deus levantando paralíticos, dando vista a cegos, de maneira que a gente ficava assim, estarrecidos com o que Deus estava fazendo naquele ambiente, né? Então ali, naquela construção, foi onde chamou a atenção. Chamou a atenção do presidente do estado na época, porque o lugar era muito paupérrimo. E aí o presidente veio ver a construção e disse, mas como vocês conseguiram construir isso? Aí eu até brinquei com ele, disse, só se o senhor me explicar como é que Jesus dá comida para 5.000 homens com peixes, com poucos peixes e poucos pães. Aí ele sorriu e disse, entendi teu recado. E aí Deus foi nos honrando, mas eu fiquei naquela ânsia, a juventude é sempre muito desafiadora, né? E eu disse, Senhor, eu não quero ficar aqui não, eu quero fazer mais, eu quero além. E aí eu fui fazer uma campanha em Codó, e o pastor de lá disse, rapaz, eu estou querendo ir embora. E nessa época o Timão já estava indo bem, já estava reunindo mais de 200 pessoas, tinham mais de 200 congregados. E aí eu disse, eu venho para cá. Ele disse, mas tua igreja é melhor. Eu disse, mas eu tenho coragem. E aí eu fui para essa cidade de Codó, em 2003, foi para aquela cidade onde Deus nos deu muita graça. Foi uma cidade onde eu vi um agir sobrenatural de Deus. Eu até brinco que Codó foi a cidade que me apresentou para o Piauí e para o Maranhão. Muito bem. Aí nós chegamos lá em Codó, né? Nós até passamos por cima que o templo lá em Timon não foi tão fácil a construção, né? Foi nada. Teve a historinha lá quando as paredes já estavam feitas. Veio um vento. Essa foi já em Codó. Foi Codó? Ah, tá. Pô, bora lá para Codó. Aí quando chegou lá em Codó, o homem também achou a igreja pequena. E aí como é que foi? Em Codó nós tivemos a experiência de... quando eu cheguei em Codó, a igreja era uma igreja ainda muito pequenininha, apesar de ser uma igreja de 21 anos. Ela tinha tido alguns problemas e era uma igreja com 30 e poucos membros. E quando eu assumi, uma turma disse assim, ora, se os mais velhos não fizeram nada, imagine esse menino. Aí saíram logo uma parte. E aí quando nós começamos os trabalhos, a gente percebeu que o templo velho, ele não tinha sido feito com a estrutura que dava segurança, não tinha ferragem, não tinha uma estrutura de segurança. E nós tivemos que
planejar a reconstrução desse templo. E eu me lembro que quando nós tiramos o teto do velho templo, as paredes, elas se fecharam sozinhas. Ou seja, a igreja estava uma arapuca armada, a qualquer momento ela ia cair. E Deus nos deu graça de desmanchá-la antes de cair, né? E com muita dificuldade também nós construímos lá, porque lá, apesar de ter, Deus já está dando graça, a igreja já tem uma condição financeira melhor, também era frequentada por muitos irmãos simples. E aí eu me lembro que quando nós já estávamos na altura de teto, deu uma ventania e essa igreja foi chamada toda para o chão. Mas parece que tinha sido um trator que tinha levado ali para o meio todo o entulho. E aí eu me lembro que eu cheguei na igreja lá triste, o pessoal foram me avisar, eu cheguei triste, sentei lá e baixei a cabeça, pensando, Deus não me quer mais aqui. E aí pensando, orando em espírito, quando chegou uns irmãos, cheios de fé. Porque Deus usa anjos que a gente não percebe, anjos sem asas, né? Verdade. E aí chegaram os irmãos cheios de fé e disse, pastor, se fosse outro, tenho certeza que ia desistir, mas meu pastor não desiste. E aquilo foi uma injeção. Eu disse, meu Deus, essas pessoas estão acreditando, então é porque vai dar certo. E aí nós passamos quase 5 anos para chegar na altura de teto no prédio. E depois que o prédio caiu, a reconstrução, entre a reconstrução e a inauguração, não durou mais 4 meses. E aí nós percebemos que muitas coisas que nós não entendemos é Deus nos ensinando, nos motivando a viver um novo tempo, um novo momento, né? E aí, depois dessa experiência, aquela igreja viveu experiências muito mais fortes. Amém. Glória a Deus. Então, além de todas essas experiências, o que me chama muita atenção? A determinação, né? Que as pessoas hoje chamam muito também de a resiliência, que é não desistir, né? E na Bíblia, Jesus já chamava de perseverança. Perseverança. Já dizia que nós tínhamos que perseverar. E essa sua perseverança. E aí, nós passando lá por Codó, onde o senhor teve todas essas experiências, chegamos até Teresina. E Eque Monte Castelo. Como foi essa sua vinda para cá? Na verdade, quando eu fui para Codó, eu fui com aquela determinação que eu iria passar lá um tempo e que iria regressar. Só que quando eu fui para Codó, a igreja passou por um processo chamado de estadualização. Então, eu mesmo trabalhando no Maranhão, eu estava ligado ao Piauí. Depois dessa estadualização, nós fomos transferidos para lá e ficamos sob a administração maranhense. O que é que acontece? Eu tinha esse desejo de voltar à minha terra, desejo de fazer também a obra aqui, e orando a Deus, por muitas vezes eu tentei ir com as minhas forças, de vir propunha trocas, permutas, mas ninguém queria sair da sua terra. Até que um dia eu estava em casa em oração, né? Mas nem estava orando mais para sair de Codó, estava orando pelaquela obra, tá? Umas 2 horas da manhã. Aí eu me levantei, estava orando assim na copa, no lugar onde tinha uma cadeirazinha que eu me recostava e começava a orar. De repente o pastor Juraci me liga. E não era nem no celular. Ele ligou no telefone fixo que tinha lá em casa e aí ele começou a conversar comigo sobre se eu ainda tinha um desejo de voltar para o Piauí e tal. Como a igreja tinha uma igreja nossa que tinha vagado e eu sabia, eu disse para ele, não, mas eu não quero ir mais, não quero ir para qualquer lugar no Piauí, eu quero voltar, se for para Teresina e tal. E aí ele disse, não, eu quero permutar com você. E aí eu levei um susto, porque Juraci era o meu amigo daqui, era uma das pessoas que eu queria ter proximidade aqui. Eu disse, mas rapaz, mas a tua igreja é sede, e a nossa aqui no Codó não é. E eu sei que foi tão rápido, né, a minha vinda para cá e a ida dele para lá, que só pode ter sido Deus na causa, né? Então assumimos aqui o Monte Castelo, que já era uma boa igreja, uma igreja referência dentro de Teresina, e Deus nos deu a graça de ser o pastor que ampliou o prédio, né? Fez a ampliação do prédio. E Deus nos trouxe um grande mover, porque nós tivemos no Monte Castelo em 2 momentos, né? Esse foi o primeiro momento, muita gente, muitos jovens se convertendo. A igreja passou por um estágio que o templo não estava suportando a frequência que ela estava absorvendo, né? E aí... Mas eu comecei a criar aquela questão que eu sempre disse, a juventude é meio doida, né?
Ele disse, rapaz, eu quero também continuar, eu sei que aqui ainda não é o meu tempo de parar, eu quero ir em outros lugares. E sempre conversando com o meu pastor, se tiver uma oportunidade para ir para o interior, eu quero ir no interior. Eu acho que, apesar de ser teresinense, eu acostumei com o trabalho nas cidades menores, que tem uma coisa muito vantajosa da capital, que é relacionamento. As pessoas das cidades menores criam relacionamentos mais fáceis, criam vínculos mais rápidos. E não é por maldade, é pela forma de vida, né? Por exemplo, aqui em Teresina eu moro num bairro, a igreja onde eu dirijo é em outro, e a maioria dos nossos membros moram em bairros distantes. Então a gente termina não criando o mesmo vínculo de quando você pastoreia uma cidade menor, que todo mundo mora mais próximo. Eu acho que eu senti falta disso e comecei a falar para o meu pastor, quando tiver uma oportunidade, eu quero voltar para o interior. E aí, quando deu no final de 2015, meu pastor disse, tem um pastor do interior que quer vir para cá, tu vem aqui conversar com ele. Quando eu cheguei lá, que eu disse, o pastor nem acreditou, eu não acredito que tu vai entregar uma igreja desse tamanho para vir para o interior. Eu disse, rapaz, se tu tiver coragem. E aí eu fui para a cidade de Parnaíba, né? E em 2016, dia 6 de janeiro de 2016, assumi a igreja de Parnaíba. Pois é, aí assumiu a igreja de Parnaíba e nós aqui choramos, fomos até deixar ele lá. Ele nem sabia, ele foi uma caravana para deixar ele lá em Parnaíba. Pra deixar ele lá em Parnaíba. E eu confesso que realmente foi uma época muito feliz da igreja, não que agora não seja, mas de muitas conversões, de um trabalho apaixonado, principalmente da juventude, muitos jovens e muitos líderes que hoje aí estão na Igreja do Monte Castelo foram gerados naquela época. E aí, de lá para cá, esteve em Parnaíba, mas aí depois de Parnaíba, para onde é que esse homem foi levado? Pois é, Parnaíba também tivemos uma experiência muito boa, né? Porque lá a gente fez a reconstrução do novo templo. Era um bonito templo, que a gente teve até pena de quebrar, porque era um bonito templo, muito bem feito, mas era muito pequeno. E aí Deus começou a nos dar graça e muitas conversões, a igreja cresceu de uma maneira muito abençoada e a gente teve que fazer a ampliação do templo lá, né? E passamos ali em Parnaíba 2 anos e meio, quando saímos do litoral para o sertão, fomos para Floriano. Agora, Floriano, nós tivemos uma experiência muito rápida, né? Só foi apenas 1 ano que passamos ali em Floriano. E interessante a nossa ida de Parnaíba a Floriano, porque eu tinha trazido meu carro para fazer a revisão aqui em Teresina. E eu estava no carro, quando o telefone tocou, que eu olhei, era o pastor Anderson, e eu disse para o colega que estava do meu lado, ele vai me propor a permuta. E é Deus que vai estar me mandando para lá. Aí meu colega disse assim, tu é doido? Sai de Parnaíba para Floriano? Eu disse, Deus está me mandando para Floriano. Ele disse, como é que tu sabe? Eu disse, há algum tempo eu tenho orado e Deus tem me apontado essa cidade. Rapaz, só Deus mesmo. Aí ele brincou comigo, né? E aí a gente foi àquela cidade de Floriano, onde também tivemos uma recepção abençoada. Essa foi uma das igrejas mais organizadas que eu recebi. Recebi do pastor Anderson, um grande líder. E Deus nos deu graça, a igreja cresceu muito rápido. Para você ver, nós em 6 meses tivemos que comprar 250 novas poltronas, porque já não suportava a frequência lá. E aí eu até brincava com o meu pastor, disse, eu não sei o que foi que Deus fez aqui, pastor. Porque aqui eu não tenho visto nem grandes operações de milagre, mas grandes conversões. Era o ministério de João Batista, o povo ia para ouvir a pregação. Era uma coisa muito interessante que estava acontecendo em Floriano. E aí, quando eu estava em Floriano, tranquilo, e eu comecei a sentir um probleminha de saúde e vim para Teresina para pedir ao meu pastor um período de licença. E na hora que eu entrei no escritório dele, eu disse, pastor, eu vim aqui para lhe pedir uma licença de 3 meses. Aí ele disse assim, não, licença não, vou lhe dar transferência, porque o pastor Fontenelle tinha acabado de sair do escritório dizendo que estava entregando a obra porque queria voltar a Parnaíba. E ele disse, você vai voltar para a igreja do Monte Castelo. Eu disse, mas pastor, mas eu estou com tão pouco tempo em Floriano. Não que eu tivesse resistência da igreja, eu só achava que estava muito pouco tempo na igreja de Floriano. Ele disse, mas você tem que vir. E aí eu fiz aquela pergunta, você tem certeza que Deus está nessa decisão? Ele disse, tenho.
quando ele falou com tanta convicção, eu só fui ligar para a mulher e disse, arruma as coisas que estamos voltando para Teresina. Olha, e que bom, né? Que o senhor retornou, estamos aí nesse trabalho, e aí falou aí na mulher. E aí eu não poderia deixar de falar que com o seu ministério e o senhor que é um homem levado por Deus, que hoje está em Teresina, amanhã vai para Parnaíba, vai para Floriano, vai para onde Deus manda. Como é que essa mulher, Patrícia Costa, essa auxiliadora, o que ela tem sido no seu ministério? Olha, a palavra de Deus diz que o Senhor fez, quando fez Eva, ele fez uma auxiliadora idônea. E eu posso dizer que Deus me presenteou com a auxiliadora idônea. A minha esposa nunca foi uma resistência ministerial. Ela nunca perguntou como é que vai ser lá, o que é que nós vamos ter, o que nós vamos ter para comer. Então, às vezes, nós saímos de igrejas que nos davam uma estrutura boa, o pessoal nos recebia com muita alegria. E a gente ia para lugares onde a gente enfrentava uma dificuldade tremenda. E ela nem reclamava, nem dizia, nós estamos aqui porque tu é doido, porque para que tu saiu de lá, para quê? Simplesmente ela estava lá, cumprindo o propósito. Porque quando eu fui casar, nós casamos muito jovem. Eu tinha 21 e ela tinha 19 anos. Eu disse, olha, eu sou um missionário. Eu tenho certeza que eu sou um missionário. Eu não vou me prender a lugares, eu vou me prender a propósito. Você está preparada? Porque muitas vezes nós vamos ter que abnegar algumas situações nossas para cumprir um propósito. E ela olhou para mim e disse que eu vou para onde Deus lhe mandar. E ela tem cumprido isso, agora dia 18, vai fazer 21 anos que nós caminhamos juntos. Então, ela tem cumprido isso literalmente. Nós temos ido aonde Deus tem nos enviado. E hoje eu digo, sem medo de errar, que 90% do ministério tem sido ela. Ela é a apaziguadora do ministério, que eu sou o cabeça quente, eu sou o que explode rápido. E ela vai lá, irmão, tenha paciência, o pastor está estressado, mas ele vai dar certo. Vamos orar por ele. Amém, ela é uma bênção, a sua família é uma bênção. E aí nós já estamos quase finalizando essa nossa conversa tão boa. Passou rápido, não foi? Muito rápido. Uma conversa tão boa. E aí, para que a gente não deixasse escapar, que o senhor falasse onde é a igreja, que o senhor convidasse, falasse dos cultos, dos trabalhos missionários que a nossa igreja realiza. E algo muito importante, gente, que eu queria falar para vocês. A igreja, ela cumpre um papel fundamental na sociedade. Eu costumo dizer que onde as políticas públicas, onde o governo estadual, municipal ou federal não alcançam, as instituições religiosas alcançam. Porque a igreja, ela não é só a religiosidade, como muitas pessoas pensam, mas eu vejo vidas transformadas. É um trabalho que a igreja faz. Aquele ex-alcoólatra que hoje é um pai de família, não é? Aquele ex-viciado, aquela ex-viciada que hoje é um pai, uma mãe de família. São vidas restauradas, são vidas transformadas. Então, nós não podemos esquecer e nem deixar de falar o endereço desse lugar maravilhoso que é a IEQ Monte Castelo. Verdade, você falando algo interessante, que a igreja presta um serviço social muito poderoso. Né? Não só a igreja quadrangular, mas a igreja de Cristo. Né? A gente percebe que quantas pessoas que eram causadoras de pavor, causadoras de medo, hoje são transmissores da paz. Né? Transmissores da paz. Pessoas que a gente olhava assim, na igreja não vou citar nome porque não foi autorizado, mas quantas pessoas nós temos lá que foram pessoas que causaram pavor à sociedade e hoje servem no diaconato, servem nas células, servem nos nossos trabalhos sociais, servem nos amparos às crianças, servem no apoio aos idosos, servem nas visitas aos hospitais, servem à sociedade que um dia ele causou pavor. Por quê? Porque essa é a mensagem do Evangelho. É o poder de Deus que transforma o homem, né? E é por isso que a gente anuncia com muita alegria. Né? E a gente deixa aqui o nosso endereço, na rua Dota de Oliveira, 1060, Monte Castelo, quadrangular Monte Castelo. Essa é a nossa igreja, uma igreja que tem cumprido o seu papel de anunciar o reino, o seu papel de amar as pessoas. Né? O pastor, nós estamos inclusive numa conferência essa semana, e o pastor perguntou ao outro colega que estava visitando ontem, dizendo, o pastor Denis sempre recebe as pessoas na porta desse jeito. E aí o pastor disse, é o jeito dele. E ele disse, Caíno, interessante como as pessoas já chegam extremamente abertas para ele, né? Então, é a igreja que vive o amor.
É claro que, como toda família, a gente tem as nossas adversidades, mas o que impera sobre nós é o amor, a comunhão e o desejo de ver Cristo impactando cada pessoa. Então, todas as quartas, sextas e domingos, nós temos as nossas reuniões na nossa igreja às 19 horas. E no meio da semana temos nossas células espalhadas pela capital, também anunciando Jesus, né? Como dizem Atos 5:42, e eles se reuniam no templo e nas casas. A verdadeira igreja de Cristo cumpre o propósito em todos os lugares, no templo e nas casas. É isso aí, nós estamos finalizando o nosso primeiro episódio, o nosso podcast Café com a Jucá. Recebemos aqui o reverendo Denis Costa, contando sua experiência de vida e de fé. E nós não poderíamos encerrar de outra forma, a não ser orando pelas nossas vidas e pela vida de vocês que estão nos acompanhando. Vamos orar? Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por esse momento e te pedimos, ó Pai, que tu continue abençoando a estas vidas que estiveram conosco até agora. Abençoe-os, meu Pai, de uma forma sobrenatural. Muitas dessas pessoas, meu Pai, precisam de um milagre, de uma resposta. Algumas delas, meu Pai, só estão te agradecendo, mas todas estão agora unidas em um propósito, bem dizer o teu nome. Guarda-as, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. É isso aí, gente. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até o nosso próximo episódio, Café com a Jucá. Glória a Deus. Beleza, bora lá. Pode fechar? É isso aí, estamos encerrando o nosso primeiro episódio, Café com a Jucá. E eu quero fazer um convite a você. Inscreva-se, curta e compartilhe o nosso canal. Acompanhe também nas nossas redes sociais, Aparecida Juca Oficial. Lá vai ter os cortes do nosso Instagram. E fiquem atentos, porque tem mais novidade vindo por aí.